Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão e falar dos reforços que o Dorival Júnior anda pedindo. Será que a diretoria está realmente se mexendo para fortalecer o time? Pois eu vou contar tudo para vocês, incluindo os nomes de Mantua e Pedrinho que estão na pauta do Corinthians. Também vou comentar sobre os desfalques já confirmados para o clássico majestoso contra o São Paulo, mas claro, tem jogador voltando para reforçar o elenco. Então chega mais, que eu sou o Chico Garcia e vamos juntos nessa. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Então rapaziada, vamos direto ao que interessa. O Timão vai encarar o São Paulo neste sábado lá no Morumbi, mas o time terá 2 desfalques confirmadíssimos para esse jogo. Um deles é o lateral Hugo, que infelizmente teve constatada uma hérnia e vai precisar passar por cirurgia. E aí não tem nem prazo para o retorno dele. O Hugo já não vinha sendo muito utilizado, até porque o Dorival tem feito um revezamento nessa posição entre o Matheus Bidu e o Fabrício Angeleri. O Hugo chegou a ser aproveitado em alguns momentos durante a competição, mas a gente sabe que tecnicamente ele não vinha correspondendo muito, né? Não dá para culpar o jogador, porque quem errou foi quem foi lá contratar ele no Goiás, que estava naquela situação difícil, sendo rebaixado, só para compor elenco e de uma forma que não fez muito sentido. Enfim, é isso com o Hugo. O outro desfalque confirmado é o volante Maicon, que entrou na partida contra o Ceará, jogou só uns 15-16 minutos, acho que substituindo Martinelli se não me engano, e precisou sair logo por conta de uma lesão muscular. Isso virou mais um problema para o Dorival lidar, porque é impressionante, é o primeiro treinador que eu vejo desde que ele voltou ao Corinthians que enfrenta tantas lesões. E o Maicon, mesmo tecnicamente não sendo o jogador mais decisivo, ainda assim não consegue render por conta dessas contusões. Essa lesão muscular não foi detalhada oficialmente, não se sabe ainda se é grau 1, 2 ou 3, mas o fato é que ele vai ficar de fora pelo menos 2 semanas, podendo chegar até um mês. Então a certeza é que ele está fora do clássico contra o São Paulo. Mas nem tudo são mais notícias, porque tem gente voltando para o time. O Memphis Depay e o Romero, que estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo, cumpriram a suspensão e vão reforçar o Corinthians nesse majestoso. Outro que fez um controle de carga na última partida contra o Ceará foi o Gustavo Henrique. Ele foi poupado, mas tudo indica que estará à disposição para o clássico. Apesar disso, a dupla de zaga titular tem sido formada pelo André Ramalho e Kaká. No jogo passado, Dorival até terminou com 3 zagueiros em campo, mas acho difícil que ele mantenha esse esquema para o clássico. É mais provável que volte a jogar com uma linha de 4 defensores. Outra dúvida é sobre o Yuri Alberto. Será que ele já pode ser relacionado para essa partida? Até agora nada indica isso. O Yuri está começando aos poucos a trabalhar com o grupo preparador físico, já comentou que em breve isso vai acontecer, mais para o jogo contra o São Paulo com tantos desfalques era importante ele já estar disponível e não está. Pode ser que ele seja relacionado de última hora, mas não é o esperado. Vamos esperar até sexta-feira para ter uma ideia melhor de quais jogadores o Dorival poderá levar para o majestoso. Bom, enquanto Gustavo Henrique é uma possibilidade mais concreta, o Yuri ainda fica no suspense. Já o Memphis e o Romero são certezas para o jogo. E falando em jogadores que têm mostrado potencial, o André Carrillo deu uma entrevista bem interessante após a partida contra o Ceará. Ele fez uma jogada legal pelo lado direito e eu fico aqui pensando, acorda, Dorival, Carrillo tem que jogar por ali. O Carrillo, que é um jogador com muita experiência e respeito no elenco, foi questionado sobre a influência da situação política interna do Corinthians no vestiário e dentro de campo. O Dorival tenta blindar o time dessas interferências, mas dá para perceber que ele está incomodado com várias situações internas do clube que todo mundo sabe que estão rolando. O André Carrillo foi bastante sincero. Ele falou que o time está acompanhando tudo o que acontece, mas que isso não pode ser usado como desculpa para o time não jogar bem, para não se entregar, para não representar a camisa do Corinthians ou para não buscar pontos e vitórias. Ele deixou claro que, apesar da turbulência política que o clube vive, com a Assembleia Geral se aproximando no dia 9 de agosto para decidir o futuro do presidente Augusto e com o Conselho averiguando contas e cartões corporativos de gestões anteriores, o grupo precisa focar no que está dentro de campo. Essa postura do Carrillo me parece muito madura e exemplar, pois ele é um líder técnico do elenco e o torcedor deposita muita confiança nele. Se o pensamento dele contagiar o time, o Corinthians pode até conseguir blindar o ambiente interno e se dedicar somente ao futebol. Os atletas têm que ser o alicerce que o clube precisa nesse momento, porque a pressão política lá fora não pode afetar a entrega dentro do campo.
O torcedor espera que o time dê conta do recado e espera mesmo que o Carrillo consiga transmitir esse espírito para o restante do elenco. Agora falando dos reforços que o Dorival pediu, o cenário é complicado, mas vamos lá. Eu acompanho o trabalho do Dorival há muitos anos e sei que ele não costuma se envolver demais em questões políticas ou financeiras do clube. Ele já disse que não fica pedindo reforços o tempo todo, que ele trabalha com o que tem. Claro que rolam conversas internas, mas ele não é o tipo que fica reclamando. Só que agora ele está quase pedindo socorro de tão claro que está o desfalque no elenco. Ele tem falado nas entrevistas que precisa de reforços, que o time precisa de mais opções. E aí, quais são esses reforços com tanta dívida, problemas financeiros e instabilidade política? Será que o Corinthians vai mesmo contratar? A janela de transferências acabou de abrir e tem mais um mês e meio pela frente, mas é claro que a pressão é para reforçar logo o time. Isso mexe no preço dos jogadores, porque muita gente espera até o último momento para fazer negócio e conseguir barganhar valores. O diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado, está encarregado de comandar essas negociações. Ele está atrás de jogadores pedidos pelo Dorival e o que se sabe pelo menos até agora é que o clube busca 2 meias e 2 atacantes. A necessidade no ataque é clara, ainda mais depois da saída do Igor Coronado. No jogo contra o Ceará, o ataque titular foi formado pelo Thales Magno e pelo Guinegão, que é um garoto da base e um jogador que muita gente ainda questiona. Mesmo assim, o Thales Magno marcou um gol e ajudou na vitória, mas não dá para apostar só neles. O Héctor Hernandes, outro jovem do time, nem foi utilizado. Ele até tem esforço, mas ainda não pode ser visto como solução imediata. No meio, com a saída do Coronado, o Corinthians precisa de alguém para fazer essa função de articulador, já que tem muitos volantes, mas falta esse jogador com visão e qualidade para armar o time, que faça a bola chegar mais organizada no ataque. O time tem alguns volantes que podem ser adaptados, como o Bidu, que na visão do Dorival pode atuar como meia, mas eu pessoalmente acho que ele é mais volante, um jogador que constrói a partir do meio. O elenco tem o Raniel, o Charles, o Alex Santana, que já foi para o Grêmio, e o Rian, ou seja, no meio-campo a quantidade de volantes é grande, mas o que falta é esse meia que oriente o time como o Rodrigo Garro fazia. Jogadores assim são raros e caros, muitas vezes vêm do mercado estrangeiro. Sem essa peça fica difícil ter um meio mais criativo. Sobre os nomes especulados, o Samir Carvalho do portal UOL e do Café do Setorista noticiou que o clube fez sondagens para trazer por empréstimo 2 jogadores, o Gustavo Mantuan e o Pedrinho. O Mantuan é aquele atacante que estava indo bem com o Vitor Pereira antes de ser negociado com o Zenit da Rússia. O Corinthians está tentando viabilizar esse empréstimo, contando com a vontade do jogador, que quer voltar ao Brasil para recuperar seu espaço, buscar novamente a seleção e fugir do futebol russo, que não está disputando competições da FIFA atualmente e tem um inverno rigoroso que complica para o desenvolvimento técnico do atleta. O Mantuan tem contrato até 2027 e o desejo de retornar para o clube do coração é forte. Ele é um jogador muito habilidoso, rápido, bom no 1 contra 1 e seria uma ótima contratação para o Corinthians. Por outro lado, a negociação com o Pedrinho parece ser bem mais complicada. Ele está no Shakhtar Donetsk, também da Ucrânia, e a situação de guerra naquele país, junto com as restrições de contratos e salários, deixa o negócio praticamente impossível. Além disso, o clube ucraniano quer valores altos e não tem interesse em liberar o jogador para o Corinthians no momento. O Pedrinho tem um vínculo que só termina em 2025, então a única forma seria um empréstimo, mas as condições são desfavoráveis. O interesse existe, mas o acerto é muito difícil. Vale lembrar que as relações entre o Corinthians e o Zenit são um pouco tensas. Isso porque na gestão anterior, comandada pelo Duílio Monteiro Alves, o clube facilitou a saída de jogadores para o time russo e acabou deixando as finanças bagunçadas. Agora o Zenit não tem interesse em liberar jogadores emprestados para o Timão, principalmente por conta das pendências financeiras e da falta de pagamento em dia. Então essa é uma barreira a mais para o negócio. No momento, o Corinthians tenta mostrar que é um clube organizado, que paga em dia e que tem uma proposta boa para o jogador, mas a palavra final ainda não veio. Com tudo isso, dá para ver que o Corinthians está em uma encruzilhada. A situação política interna, as dificuldades financeiras, os desfalques no elenco, as lesões e suspensões, tudo isso junto cria um ambiente complicado para o Dorival trabalhar. E o tempo passa rápido, porque o Campeonato Brasileiro não pariu majestoso contra o São Paulo, é um jogo de pressão que pode definir o humor da torcida e da diretoria para os próximos jogos.
A torcida espera reforços, mas sabe que não é fácil, que o mercado está caro e que o clube não tem dinheiro sobrando. Mas uma coisa é certa: o time tem que entrar em campo com atitude, focado, jogando com raça e com a cara do Corinthians. O Dorival é um treinador experiente que sabe armar o time para esse tipo de clássico. Ele já mostrou que sabe lidar com adversidades, mas precisa do elenco completo, forte e confiante. Se os reforços chegarem, ótimo, senão o time vai ter que encontrar soluções internas com jogadores da base e com o que tem à disposição. E aí, como vocês acham que o Corinthians vai se sair nesse majestoso? Quem você acha que deve começar jogando? Quais reforços você gostaria que chegassem? Vamos trocar essa ideia, porque a hora é agora e o Timão precisa do apoio da sua torcida para superar essa fase complicada. Continuando a nossa conversa sobre o Corinthians, não tem como fugir da verdade: o time precisa reencontrar sua identidade dentro de campo. É aquela famosa história de que time se faz com o jogador, mas também com o espírito, e isso tem faltado um pouco nas últimas partidas. A gente vê o time bem montado no papel, tem bons nomes, tem uma torcida que lota o estádio, mas falta aquele encaixe, aquela química que faz o time ser mais que a soma das partes. E o Dorival Júnior sabe disso, ele cobra, ele trabalha para criar esse ambiente, mas tem faltado aquele estalo. Um ponto que merece destaque é o sistema defensivo. O Corinthians vinha com uma defesa bem sólida desde o início do ano, até a saída de alguns titulares e as lesões começaram a pesar. O André Ramalho, que chegou como uma aposta para reforçar o setor, tem mostrado competência, mas ainda precisa de ritmo. Kaká, que voltou a jogar de zagueiro central, tem se esforçado bastante, dá segurança, mas não tem a mesma velocidade que o jogador que atua na lateral ou os meias têm, então às vezes fica difícil conter os ataques adversários nos contra-ataques rápidos. E a saída do Gustavo Henrique por lesão só piorou a situação, porque ele era o zagueiro que dava mais firmeza e experiência. Do meio-campo para frente, o time tem se perdido um pouco no momento da criação. O famoso coração do time é o setor que comanda o ritmo da partida, cria as chances, equilibra a defesa e o ataque. Com a saída de jogadores que eram referências como o Vital e o próprio Igor Coronado, o Corinthians ficou sem esse maestro. O Dorival tem tentado encontrar alguém para essa função, mas até agora não achou a peça ideal. O meio tem muita gente para recompor e pressionar, mas falta quem consiga virar o jogo com um passe preciso, quem tenha visão e cadência para controlar a bola, ditar o ritmo e colocar os atacantes em condições de finalizar. Outro fator que complica a criação de jogadas no Corinthians é a falta de entrosamento. Com tantas mudanças no time titular, troca de jogadores, lesões e suspensões, fica difícil encontrar um padrão, uma sequência de jogos para que o time se acostume a jogar junto. E isso gera aquela instabilidade: um jogo o time parece bem, no outro tropeça e não consegue criar chances claras. Dorival está tentando ajustar o time com treinamentos táticos, mas a falta de ritmo de jogo dos jogadores é um problema que só o tempo e os jogos vão resolver. Falando sobre o ataque, que é uma das áreas mais pressionadas, o time tem sofrido para marcar gols. Guinegão, o garoto da base que tem sido testado, mostrou potencial, tem velocidade e vontade, mas ainda falta aquela maturidade para atuar num time grande, especialmente em jogos decisivos contra adversários qualificados. O Thales Magno, que entrou na equipe recentemente, tem sido a aposta para criar oportunidades e dar velocidade nas jogadas, e ele marcou um gol importante contra o Ceará, mas ainda está em adaptação. É claro que o torcedor espera mais, principalmente agora que o Yuri Alberto ainda não está pronto para jogar, porque o centroavante de referência é fundamental para um time que quer brigar lá em cima na tabela. Além disso, o Corinthians tem buscado no mercado jogadores que possam suprir essas necessidades. Como falei, o Mantuan seria um reforço excelente, mas a negociação é complexa. É importante destacar que o jogador tem muita identificação com o clube, já jogou bastante aqui e a torcida gosta dele. Voltar para um clube que ele conhece e onde ele tem chances reais de mostrar seu futebol pode ser um incentivo para o atleta. É uma questão de acertar os detalhes burocráticos e financeiros para que isso aconteça. Mantuan poderia dar aquele gás no ataque e ajudar a equipe a ter mais opções ofensivas. No caso do Pedrinho, a situação é mais complicada e, por mais vontade que o Corinthians tenha, nem sempre o jogador está disposto a voltar. Além disso, o Shakhtar Donetsk passa por uma situação delicada por causa da guerra na Ucrânia, o que dificulta os empréstimos e transferências internacionais. O Pedrinho já passou por altos e baixos no Timão e, mesmo sendo um jogador tecnicamente muito talentoso, ainda gera dúvidas em relação ao comprometimento. Se ele voltasse, seria um reforço interessante, mas teria que se encaixar rápido para ajudar o time que não tem tempo a perder.
O Corinthians também já fez sondagens para jogadores no mercado nacional e na América do Sul tentando achar opções mais acessíveis que não pesem muito financeiramente e que possam atuar no Campeonato Brasileiro. A ideia é encontrar atletas que estejam em fim de contrato ou que estejam sem espaço em seus clubes para que o custo-benefício seja melhor para o clube. Isso porque o Timão não pode se dar ao luxo de gastar muito com salários altos, ainda mais com a atual situação financeira que enfrenta. Por outro lado, a pressão para conseguir resultados imediatos é grande. A torcida do Corinthians é uma das mais apaixonadas do país e ela cobra entrega e vontade a cada partida. A diretoria, que vive uma crise política interna, precisa mostrar resultados no futebol para tentar acalmar os ânimos e conquistar a confiança do torcedor. O majestoso contra o São Paulo é um jogo que mexe com a autoestima da torcida e pode ser um divisor de águas no campeonato. É interessante destacar que o Dorival Júnior já enfrentou situações parecidas em sua carreira. Ele é um treinador que sabe lidar com pressão, que sabe montar times que jogam com intensidade e organização. Ele costuma dar ênfase à disciplina tática, ao jogo coletivo e à intensidade defensiva. O time do Corinthians nos melhores momentos do ano mostrou isso. O desafio é recuperar essa pegada, essa entrega e somar os pontos que a equipe precisa para subir na tabela e afastar qualquer risco de queda ou zona incômoda. Além disso, existe uma expectativa grande em relação aos jovens da base. O Corinthians sempre foi conhecido por revelar talentos e a torcida espera que esses garotos façam a diferença. O Guinegão tem aparecido, assim como Fabrício Oia e o Kai, que esses nomes podem ganhar mais espaço, principalmente se o clube não conseguir contratar reforços para o meio e ataque. A base pode ser uma solução temporária para suprir as lacunas e quem sabe até se transformar em uma aposta para o futuro. Falando nisso, o departamento de análise de desempenho do clube tem trabalhado duro para acompanhar esses jogadores, observar suas evoluções, entender onde eles precisam melhorar e como podem ser preparados para atuar no profissional. O Corinthians investe muito na estrutura da base, mas ainda assim é preciso paciência para que esses atletas possam se adaptar ao ritmo mais acelerado e exigente do futebol profissional. Outro ponto que merece atenção é a questão da preparação física do elenco. O Corinthians vem enfrentando uma sequência de jogos muito pesada, com partidas quase toda semana, o que exige muito do corpo dos atletas. Com isso, as lesões aparecem com mais frequência, o que prejudica a regularidade do time. O trabalho do preparador físico é fundamental para minimizar esse problema, mas o desgaste é inevitável. O elenco precisa ter profundidade com opções de qualidade para substituir os titulares, porque o futebol hoje é muito intenso e quem não tiver um banco forte sofre. No meio disso tudo, o fator psicológico também pesa. O time que passa por crises, que não consegue resultados, acaba sentindo a pressão. O Dorival tem sido um gestor humano importante para o Corinthians, tentando manter o ambiente leve e focado, tentando blindar os jogadores das interferências externas e da ansiedade. Essa postura do treinador é essencial para que o elenco possa se concentrar no trabalho e não se deixar abalar pelas turbulências políticas, pela pressão da torcida ou pela imprensa. Voltando para a questão da política interna, a Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto é um momento decisivo para o clube. O futuro do presidente Augusto está em jogo e isso impacta diretamente o futebol, porque as decisões políticas interferem no orçamento, nas contratações e na organização do clube. A torcida acompanha tudo isso de perto e existe um clima de incerteza no ar. Por mais que o futebol seja o principal cartão de visita do Corinthians, a estabilidade institucional é fundamental para que o clube consiga retomar seu caminho de crescimento. Resumindo, o Corinthians está vivendo um momento delicado, com desafios que vão muito além do campo. Para superar essa fase, o clube precisa de planejamento, reforços pontuais, dedicação dos jogadores, união do grupo e a confiança da torcida. O Dorival tem a missão de fazer o time render mais e o elenco precisa responder em campo para que o Timão volte a ser aquele time competitivo que briga por títulos e faz a alegria do seu torcedor. A estrada não é fácil, mas com trabalho, foco e apoio dá para acreditar que o Corinthians pode dar a volta por cima. E vocês, o que acham dessa situação toda? Quais são as expectativas para os próximos jogos? Quem vocês gostariam que chegasse para reforçar o elenco? Vamos seguir acompanhando, que logo mais trago mais novidades e análises para vocês. Vai Corinthians! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima esquentou nos bastidores do futebol brasileiro após um episódio envolvendo Ferreirinha, atacante do Grêmio, e o Corinthians.
O que era para ser apenas mais um dia de especulações normais no mercado de transferências acabou ganhando tons de polêmica após uma suposta declaração atravessada do jogador, que teria mandado um recado nada amistoso para o Timão. Segundo fontes próximas ao atleta, Ferreirinha não teria gostado da maneira como o Corinthians conduziu conversas recentes nos bastidores, demonstrando irritação com o que chamou de desorganização e falta de clareza por parte da diretoria alvinegra. Ainda que oficialmente nada tenha sido confirmado, o burburinho já ganhou força nas redes sociais e entre jornalistas esportivos, com muitos se perguntando se o atacante teria fechado, de vez, as portas para um possível acerto com o clube paulista. O recado mal criado, como foi descrito por alguns veículos do Sul, teria sido repassado em tom ríspido, quase como uma resposta a um flerte mal resolvido. Ferreirinha, que vive bom momento no Grêmio, não esconde o desejo de voos mais altos, mas parece disposto a recusar destinos que, segundo ele, não passam segurança. Ainda não se sabe se houve uma proposta formal ou apenas sondagens iniciais, mas fontes próximas ao staff do jogador indicam que o Corinthians teria demonstrado interesse há algumas semanas, mas as tratativas não avançaram. A postura do clube, talvez mais fria ou hesitante do que o esperado, teria irritado o atacante, que esperava um projeto mais sólido. A torcida corintiana, sempre atenta, não demorou a reagir. Parte criticou a postura do jogador, classificando como desrespeitosa, enquanto outros enxergam o episódio como reflexo da falta de organização interna do clube em negociações importantes. No entanto, no futebol, tudo pode mudar em questão de dias. Embora o clima tenha azedado, não seria surpresa se, no apagar das luzes da janela de transferências, Corinthians e Ferreirinha voltassem à mesa para conversar. Por ora, o recado está dado, e o mercado, em alerta. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!